Seja bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Evangelismo com o Evangelho de João. Este curso, meus queridos irmãos, ele visa dar orientações aos irmãos da maneira como você poderá usar o próprio Evangelho de João no trabalho evangelístico, mas também nós temos um propósito ainda maior do que especificamente este método, de evangelismo, mas na verdade mostrarmos, na medida que nós formos estudando o Evangelho, lendo capítulo por capítulo, os princípios bíblicos que mostram o que é o verdadeiro evangelismo bíblico, o evangelismo segundo as Escrituras, e quais as qualidades, vamos dizer assim, de um genuíno evangelista, daquele que realmente pratica esta obra de evangelização, meus irmãos, e além também de nós tratarmos sobre os métodos, diversos métodos possíveis e legítimos do trabalho evangelístico, meus irmãos. Esse curso, essa primeira aula que nós estamos fazendo neste momento, é uma aula introdutória, ou seja, eu quero tratar um pouco com vocês a respeito da natureza do evangelismo, segundo as Sagradas Escrituras, das qualidades, já começarmos a tratar das qualidades do evangelista já nesta primeira aula, algumas qualidades necessárias, e também olharmos um pouco a questão do método que nós vamos usar neste curso e da questão ali de como nós vamos trabalhar cada aula. Na verdade, essa primeira aula é introdutória e o nosso propósito é, a partir da próxima aula, olharmos capítulo após capítulo do Evangelho de João, um capítulo por aula. Portanto, com esta primeira aula, mais as demais aulas, serão 22 aulas. Então, este curso terá 22 aulas, se Deus assim permitir, onde nós vamos olhar nas próximas aulas, a partir da próxima aula, capítulo por capítulo, em cada aula, e olhando ali os princípios que os irmãos poderão tirar dos capítulos específicos para evangelizar os seus amigos, e também olhar, como eu tenho dito, a natureza do evangelismo e os métodos legítimos para o evangelismo que estão ali em cada capítulo das Sagradas Escrituras. Portanto, o nosso método básico, podemos dizer assim, será o método de amizade, onde você, tendo lá já uma relação, seja com seu colega de trabalho, de escola, um vizinho, e também com a sua própria família, você perceber ali que a pessoa está receptiva e você pode anunciar a ela o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, então você se senta com ela, e podendo usar ali um capítulo do Evangelho de João para este trabalho evangelístico, ler e ir explicando os princípios do Evangelho que estão ali naquele capítulo, ou quem sabe até mesmo, se a pessoa aceitar também, fazer encontros programados, ou visitas. Você pode fazer visitas à pessoa e lendo capítulo após capítulo nesses encontros para evangelização então do seu amigo, do seu conhecido e assim por diante. E eu gostaria de convidar a todos vocês a abrir as suas Bíblias comigo para nós darmos assim uma base já tanto do nosso curso, do método que nós estamos escolhendo, como também dos princípios que nós vamos seguir, em termos assim de evangelismo e também das qualidades do evangelista. Mas eu já então começo olhando com vocês aqui o capítulo 20 do Evangelho de João e os dois últimos versículos desse capítulo 20 que nos dizem assim. Convido você a ler comigo. Diz a palavra de Deus: Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, observe que João deixa bem claro que ele está escrevendo esse evangelho com um objetivo bem específico, de levar o evangelho, de apresentar a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo aos leitores, ou seja, na medida que as pessoas lessem o evangelho, e ele diz aqui, ele selecionou alguns sinais para que as pessoas pudessem, ao lerem sobre estes sinais e os diversos discursos aqui que tem no Evangelho e os acontecimentos, elas pudessem chegar a uma conclusão, que o Senhor Jesus Cristo que o Senhor Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, então crendo nele tivessem vida eterna. Então veja que o propósito é realmente evangelístico, né? E o método é o método da leitura, do livro, de ler, né? Então o Evangelho de João, ele já mostra realmente a base desse método, né? De você ler o próprio Evangelho, ele é evangelístico em si, e você pode sentar com a pessoa, ler com a pessoa, e explicando e mostrando para a pessoa quem é Jesus, e assim então evangelizando. E esse é o método que nós vamos usar, meus irmãos. E além, é claro que o Evangelho também, ele é como as Escrituras em geral, para a nossa edificação, nós que já somos cristãos e tudo, mas tem esse objetivo bem claro, segundo o próprio Evangelho de João, aliás, toda a Bíblia, né? Ela é evangelística, ela apresenta a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o centro da Bíblia, mas existe essa questão peculiar do Evangelho de João, em que já na Nova Aliança e apresentando já a revelação de Cristo como verbo e os diversos sinais, ele deseja realmente mostrar a pessoa de Jesus, objetivando ali a fé, né, que crescem em Jesus e tivessem vida, fossem salvos. Então é isso que nós vamos fazer neste curso. Nós vamos, baseados exatamente no propósito do Evangelho, mostrar para os irmãos como você poderá usar este Evangelho no propósito dele, né, de evangelizar aos seus amigos. Bom, mas essa aula é introdutória. Essa aula eu gostaria de dar, sim, para vocês uma visão geral e bíblica sobre o que é o evangelismo e sobre algumas qualidades importantes do evangelista que estão inseridas na própria natureza do evangelismo, que nós não podemos retirar a natureza do evangelismo da pessoa do evangelista. Essas coisas, elas estão ali relacionadas, né? Então vamos observar aqui. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o evangelismo, em termos assim mais simples, nós poderemos definir o evangelismo como o anúncio do evangelho, o anúncio das boas novas, o anúncio da bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos, por exemplo, aqui aquele grande e conhecidíssimo texto, conhecido também aqui, essas palavras do Senhor Jesus Cristo como a grande comissão. Nós temos em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, a seguinte palavra do Senhor Jesus Cristo: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, isso é evangelização, é ir e anunciar. Na medida que nós vamos, nós estaremos então anunciando o evangelho, nós estaremos proclamando a palavra de Deus, o evangelho de Cristo Jesus. Então nós podemos definir a evangelização como o anúncio do evangelho, a proclamação dessa mensagem. E essa mensagem, então, na medida que eu vou anunciando, eu estarei então evangelizando. E lembrando ainda, e você pode depois ler o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, 14 e 15, que a igreja ela é coluna e baluarte da verdade, que a função principal da igreja, através então de todo o seu trabalho, é anunciar a verdade, anunciar a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é basicamente evangelização ou o evangelismo, meus irmãos. E aí nós podemos dizer que quando nós olhamos para todas as escrituras, nós vamos descobrir que esse anúncio ele tem um conteúdo, evidentemente. Esse conteúdo ele perpassa 4 verdades, não é? Uma primeira verdade sobre a pessoa de Deus, ou seja, que há um Deus santo, criador, provedor, justo e redentor na pessoa do seu Filho Jesus, né? Esse Deus glorioso, há um Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus da revelação, o Deus da criação. Em segundo lugar, em relação a esta verdade primeira sobre a pessoa de Deus, que o homem ele está em pecado diante desse Deus. Na verdade, nós só poderemos conhecer a pessoa, a natureza humana, na medida que nós olharmos para Deus, porque Deus é o Criador e Deus é o Senhor. Então, é na relação do homem com Deus que nós conhecemos o próprio homem. Então, primeiro, nós temos que anunciar quem é Deus. As pessoas precisam compreender quem é essa bendita pessoa divina, né? Na verdade, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós precisamos anunciar às pessoas e a partir daí então mostrar a elas que elas estão em pecado, que elas estão em queda,
e que elas estão debaixo da ira deste Deus e mostrar a grande tragédia que é o pecado contra esse Deus Santíssimo. Em terceiro lugar, irmãos, o terceiro ponto do tema deste conteúdo do Evangelho é a pessoa de Jesus, é falar do amor de Deus, da graça de Deus, que esse Deus Santíssimo enviou o seu Filho para a salvação de pecadores e que somente no Senhor Jesus Cristo existe salvação, porque ele viveu uma vida santa, vida que os pecadores não levam, e morreu no lugar de pecadores para a sua salvação, para a sua justificação. Morreu, foi sepultado e ressuscitou. É uma mensagem sobre Cristo, é uma mensagem que precisa falar de Cristo. E em quarto lugar, consequentemente, é uma mensagem que traz o anúncio da necessidade do arrependimento e da fé nessa bendita pessoa do Senhor Jesus, ou seja, é o anúncio da conversão, é o anúncio da necessidade da regeneração, da obra do Espírito Santo, de uma transformação do coração e de uma resposta do homem ao ouvir o Evangelho com fé e com arrependimento. E observem, esses quatro aspectos, ou 4 doutrinas, ou 4 verdades que perfaz então a mensagem do Evangelho, a proclamação do Evangelho, elas precisam ser todas anunciadas, né? Nós não podemos retirar nenhuma delas, não podemos chegar, por exemplo, e elas têm uma sequência, não podemos chegar a falar de Cristo sem antes falar da pessoa de Deus, se a pessoa não sabe nada sobre Deus, e falar do pecado, e falar do homem, de quem é o homem diante desse Deus e da necessidade que ele tem, então, de acertar as contas com Deus. Ele está em queda, e que somente em Cristo, aí sim você vai falar de Cristo, existe a salvação e que ele precisa se arrepender e crer. Se você não falar sobre Deus, sobre o pecado, como você vai falar de Cristo? Então veja que essa mensagem, ela tem uma sequência, ela tem uma, vamos dizer assim, ela se complementa, existem verdades ali que vão complementando e vão juntas umas às outras, vão dando sentido à mensagem do Evangelho, e você não pode retirar uma parte dela para já falar direto sobre Cristo, ou anunciar Cristo sem relação com a pessoa de Deus e com a necessidade do homem de consertar a sua vida com Deus. Mas este Evangelho, meus irmãos, e aqui nós já passamos um pouco para falar das qualidades, vamos dizer assim, do evangelista, mas este evangelismo, ele precisa ser realizado dentro de um contexto de boas obras. De boas obras de quem? De boas obras do evangelista. Né? O Senhor Jesus Cristo, ele diz aqui, eu convido você também a abrir comigo, em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, olha só o que o Senhor Jesus Cristo diz. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, olha só o que ele diz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, para que você realmente, para que eles venham glorificar o Pai que está nos céus, isso aqui diz respeito, evidentemente, a pessoas que já vão crer no Evangelho, eles verão primeiro as nossas boas obras. Então, as boas obras acompanham o anúncio do Evangelho, nós mostrarmos por nossa vida, por nossas palavras, por nossas ações, que o Evangelho nos transformou, que o Evangelho, que nós conhecemos a Deus, que nós amamos a Deus, que nós somos gratos à bendita pessoa de Jesus, já fomos transformados pela graça de Deus em Cristo Jesus. E isso, então, tem que acompanhar a mensagem do Evangelho. E é um outro texto muito significativo, meus irmãos, que está na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, nos primeiros versículos da carta, onde o apóstolo Pedro ele vai dar um conselho às esposas que têm maridos incrédulos, mas esse conselho, nós podemos dizer assim, ele se aplica a todos os que estão nessa obra de evangelismo. Observe bem, abra aí a sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Pedro capítulo 3, veja o que Pedro diz. Semelhantemente, primeiro versículo, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos,
mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Veja que ele diz que se vós sejam sujeitos aos seus maridos, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Sejam ganhos sem palavras. Isso não quer dizer que nunca ela vai falar do evangelho, nunca ela vai anunciar o conteúdo, não é isso. Mas é que pela vida dela, aquele homem vai observar o efeito do evangelho. E aquilo, então, considerando a vida casta dela, eles sejam ganhos para o evangelho. Então, meus irmãos, a evangelização, ela está no contexto de uma vida de boas obras, de uma vida de santidade. Agora, nós precisamos também entender que isso está atrelado a um outro aspecto da vida do evangelista. A evangelização, o evangelismo, ele então está nesse contexto de boas obras porque este evangelista, ele anda com Deus. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui. Quando o apóstolo Paulo, e eu convido vocês também a abrirem comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Romanos é a carta mais, vamos dizer assim, sistemática do Novo Testamento e onde ele apresenta as diversas doutrinas do Evangelho e onde ele vai ali mostrar, meus irmãos, as verdades do Evangelho, aplicar as verdades do Evangelho. E os primeiros 11 capítulos são exatamente a parte doutrinária da carta. E veja como ele encerra esta carta maravilhosa, a parte doutrinária, que está no capítulo 11, observe como o apóstolo Paulo encerra. Eu vou ler aqui a partir do versículo 31 do capítulo 11, que diz assim: assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então aqui ele encerra a parte doutrinária, né? Falando da misericórdia de Deus, no contexto ali dos gentios e judeus. Aí ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Veja como Paulo encerra a sua parte doutrinária, a apresentação do Evangelho, com uma explosão de louvor. Paulo não é um mero acadêmico tratando de um assunto com frieza, mas ele é um homem que, no Evangelho, na verdade, o Evangelho é Deus, né? Ele conhece a Deus, ele ama a Deus, ele anda com Deus, então ele explode em louvor. Então o evangelista precisa ser alguém, meus queridos irmãos, que ande com Deus, não pode ser uma pessoa que fala de alguma coisa que ele não vive, de um Deus que ele não conhece, que ele não ama, que ele não tem comunhão. Então nós precisamos, se queremos fazer esse trabalho de evangelista, precisamos andar com Deus, buscar ao Senhor. Evidentemente que pressupõe sermos verdadeiros crentes, termos nós, em primeiro lugar, nos arrependido dos nossos pecados, olhado para Cristo, confiado nele como nosso único e suficiente Salvador e andar em comunhão com ele. Então, um outro aspecto também desse evangelismo é que esse evangelismo ele é realizado com preparação. Você vê, por exemplo, só para dar um exemplo para os irmãos, o Senhor Jesus Cristo, quando estava para morrer, ele faz um discurso preparando os discípulos tanto para o que ia acontecer, né, para a ausência dele ali, para tudo que ia ocorrer, mas também olhando já para frente, quando eles teriam a missão de levar a mensagem como testemunhas oculares do Cristo morto e ressuscitado, e a única esperança de salvação. Então ele fica ali, especialmente do capítulo 14 ao 16, ele fica 3 capítulos dando princípios, ensinando, preparando seus apóstolos. E nós sabemos que ele passou anos preparando os apóstolos antes de morrer. E ficou 40 dias, depois da sua ressurreição, aparecendo a eles e ensinando a eles, e depois dos 40 dias ele subiu ao céu. Mas foi 40 dias, isso mostra, irmãos, que o evangelismo ele exige uma preparação. Que preparação, você pode dizer? A preparação na boa doutrina, a preparação na verdade, a preparação no conhecimento da verdade. Então nós temos que, quanto mais nós entendermos a verdade do Evangelho, quanto mais nós entendermos os princípios das Sagradas Escrituras, mais nós poderemos então ser usados por Deus nas diversas situações para ajudar os nossos próximos, as almas que precisam ouvir o Evangelho, aplicar na vida delas, ajudá-las, ter paciência com elas, ter sabedoria na aplicação nas suas vidas. Isso necessita preparação. Então você precisa
se dedicar a preparar-se, a frequentar uma boa igreja que pregue a Bíblia, onde você, o pastor, domingo após domingo, abre as Escrituras e mostra o Evangelho, ensina, aplica a sua vida, a ler a Bíblia continuamente, a ler livros, bons livros, enfim, meus irmãos, crescer no conhecimento da boa doutrina, no andar com Deus, conhecendo a boa doutrina. Agora também em oração. O evangelista, ele tem que fazer esse trabalho em oração. E aí eu lembro de novo de Jesus nesse último discurso, porque ele faz os 3 capítulos do discurso, mas no capítulo 17, o que ele faz? Ele ora, antes de morrer ele ora entregando-se ao Pai, ora de acordo com a aliança feita na eternidade, ora pelos que estão ali e vão ficar, ora pelos seus discípulos amados, se entrega a Deus Pai ali em oração. E temos também, meus irmãos, um outro exemplo bíblico de que é necessário orar, que está em 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao 6, onde o grande apóstolo Paulo, mais uma vez, citando ele nos diz assim: Admoesto-te, pois, 1 Timóteo 2, 1, Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, orar pelas autoridades. E aqui está no contexto o que, irmãos? Da salvação. Da salvação. Né? Que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, ou seja, a oração está vinculada a essa obra de proclamação, de anúncio, de evangelização. E outra coisa importante também aqui que se pode dizer, lembrando do próprio Paulo, é que ele orava, não somente pedia para orar pelos homens, mas também orar por si, para que Deus desse a palavra a ele. Então, a oração é necessária, porque afinal de contas, meus irmãos, o evangelismo não é obra humana. O evangelismo é obra da graça, é obra de Deus, não é alguma coisa que eu possa fazer com as minhas artimanhas, com as minhas técnicas, mas é obra de Deus. Então eu tenho que orar aquele que faz a obra e que me usa como um mero instrumento. Orar pelas pessoas que eu estou evangelizando, orar por mim, para que Deus me conceda a sua graça nesta obra de evangelização. Agora, há um outro aspecto também em relação ao evangelismo e ao evangelista, é que esta obra é feita de acordo com a providência. Eu lembro de novo 1 Pedro. Pedro diz, olha, vocês mulheres, evangelizem seus maridos. Paulo diz que os pais têm que ensinar os seus filhos. Né? Existe, então, dentro do contexto que a providência nos põe, o nosso campo missionário. Então, se eu puder dizer para você, responder a seguinte pergunta de uma forma bíblica, eu poderia dizer assim, que pergunta? Qual é o seu campo missionário? A resposta, seu campo missionário é onde Deus lhe colocou. Evidentemente, a igreja precisa enviar missionários para terras distantes, mas devemos orar por isso, devemos nos empenhar por isso, mas o nosso campo missionário, né, porque não são todos que irão, o campo missionário dos cristãos em geral é a sua vizinhança, é a sua família, é o seu local de trabalho, de acordo com seus dons, com a sua vocação, como Deus lhe chamou, para onde Deus lhe chamou, para trabalhar de que maneira, de acordo com o seu dom. Ali você é o seu campo missionário. Então, acredite que Deus, na sua graça, poderá lhe usar onde você está. Você não precisa ir para outros lugares. Se, claro, se você for chamado para isso, amém, vá. Mas, em primeiro lugar, o seu campo missionário é onde Deus lhe colocou. Bom, meus irmãos, então o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que evangelismo deve ser definido, gostaria de colocar aqui, em termos da proclamação de um conteúdo. É anunciar a Cristo, é anunciar o Evangelho, é anunciar a boa notícia. Não deve ser definido em termos do método, mas da proclamação, dentro de um contexto ali da proclamação, antes de dizer o que eu ia dizer, da mensagem sobre Deus, sobre o homem, sobre Cristo, sobre a necessidade da conversão, o conteúdo do Evangelho, no contexto das boas obras, para mostrar o poder do Evangelho na nossa própria vida, o efeito dele, em comunhão com Deus, andando com Deus como Enoque, lembra que andava com Deus, em louvor e adoração a Ele, se preparando cada vez mais no estudo, na boa doutrina,
em oração, porque afinal de contas é Ele que faz esta obra poderosa, e conforme a providência. Este é o seu campo missionário. Bom, esses são, vamos dizer assim, aqueles princípios gerais sobre o evangelismo e sobre o evangelista, que está atrelado realmente à obra do evangelismo. Mas eu queria falar para vocês um pouco mais sobre o nosso curso, né? O nosso curso de evangelismo no Evangelho de João, ou seja, usando o curso de evangelismo com o Evangelho de João, usando o Evangelho de João. Nosso curso objetiva tratar do evangelismo, ou seja, na medida que nós vamos olhar capítulo por capítulo, semana que vem nós vamos estudar o primeiro capítulo, nós vamos observar o que é o evangelismo, afinal. O que João mostra para nós. Nós vamos, na verdade, reforçar o que nós já definimos aqui como evangelismo. E vamos tratar do evangelista. Como Cristo agia, como Cristo anunciava o reino, como João Batista e os discípulos, aqueles que estavam em volta de Cristo, anunciavam o reino. São modelos para nós de evangelista, qual era o caráter deles, como era a vida deles. Vamos falar dos métodos de evangelização, há métodos que aparecem ali, legítimos. O evangelismo não deve ser definido em método, mas no anúncio do conteúdo, mas ele usa evidentemente métodos, e há métodos bíblicos legítimos. Nós vamos mostrar ali os que aparecem no Evangelho de João, e vamos tratar especialmente do método que nós elegemos aqui no nosso curso, né, e que eu vou procurar ensinar aos irmãos, que é com o Evangelho de João, ou seja, o evangelismo de amizade, o evangelismo você sentando com o seu amigo, com o seu familiar, com o seu vizinho, e aproveitando ali, abrindo o Evangelho de João, pode dar um evangelho daqueles que vem livretinho, né? Você pode oferecer ao seu amigo e lendo com ele, e de várias formas. E é isso que nós vamos procurar ensinar, meus irmãos. E eu vou pedir realmente a sua oração, né? Semana que vem, então, nós vamos entrar verdadeiramente. Hoje foi só uma introdução geral. Nós vamos entrar no Evangelho de João e ensinar, então, essas verdades, seguir este caminho com a graça de Deus.